Você acha que mesmo com o sistema de cotas ainda falta muita inclusão aqui dentro? Por quê? Falta. Quando a gente pega e fala sobre a cultura de Brasília, e a gente tem uma cultura que é muito higienista, a gente coloca preto aqui dentro para ele se sentir sozinho. Então, do que adianta? A gente coloca um preto que daqui a pouco, se é um semestre que não tem setembro amarelo, o cara pode cometer suicídio, porque ele está sozinho, ele não tem cuidado, às vezes o coletivo não chega nele, às vezes tem falta de informação, às vezes não é divulgado, e não existe esse cuidado. Hoje mesmo a gente está vivendo um momento histórico, talvez a esplanada esteja fechada, agora sei lá o que está acontecendo, se estão queimando ônibus, mas tem professor querendo que preto venha para cá e volte para casa, que volte para Ceilândia, que volte para Sol Nascente, que volte para o Gama. Que inclusão é essa? Então, no final das contas, beleza, você pode entrar, mas você vai conseguir se formar? Você vai conseguir sustentar sua família? Com auxílio de R$465, o que você vai conseguir fazer com isso? É o suficiente para você permanecer aqui? Porque, beleza, a gente tem essa inclusão, a gente tem cota. A gente tem cota, mas e o resto? O que a gente faz? Que nem falar sobre acessibilidade aqui também. Pega e coloca uma rampa para halterofilista, né? Porque aqui é só os caras bombados que conseguem com uma cadeira de rodas subir lá no BCA Sul. E não, ele bem, isso é bonito. Pelo menos a gente fez. Colocaram rampa agora na frente do RU. Antes disso era pessoa com dificuldade de locomoção tendo que fazer manobras para conseguir chegar no RU. E é a mesma coisa sobre qualquer tipo de cota, baixa renda, negro mais ainda, e outras minorias. Eu sinto que por mais que exista esse acolhimento em que todo mundo queira bater palma, ela é trans, sei lá o que, e durante o percurso para a faculdade também, existem N coisas. Como você vê a diversidade que existe em volta da UNB? Qual a sua opinião sobre isso? Ela existe, ela é presente, ela é significativa, mas ela também é, de certa forma, maquiada, superficial. Acho que ainda tem muito caminho para percorrer nesse ponto, principalmente na questão da acessibilidade para as atividades extras que a universidade oferece. As aulas são democráticas, mas o entorno, a execução delas, acho que ainda não. Quais são os pontos cruciais que você vê aqui dentro e critica aí? Eu acredito que a forma de avaliação da UNB, na parte de provas, enfim, trabalhos de conclusão de curso, eles precisam ainda ter um olhar de uma pessoa que vive na periferia, sabe? Que vive em contextos de minoria e tal. Então, é uma coisa que eu critico sempre estou falando sobre, porque isso afeta nosso contexto, o contexto das pessoas que vêm de longe, o contexto das pessoas que sofrem à margem da sociedade. Então, a parte das avaliações é algo fundamental. Outra coisa que eu sinto muita falta da UNB, por mais que seja uma universidade muito progressista, tem certos momentos que ela se silencia. Ela não comenta sobre assuntos que são cruciais para definir quem é a Universidade de Brasília, quem é a parte progressista da Universidade de Brasília, como que a militância organizada aqui ela se posiciona. Então, nesse aspecto, eu acredito que a UNB ainda tem muito a falar sobre, muito a melhorar. Outra coisa também que eu acredito que precisa melhorar são as políticas de acesso à universidade para pessoas que moram longe. Porque um passe estudantil é ótimo, é incrível, só que existem muitas outras formas de você conseguir fazer com que o estudante chegue na UNB. Por que os auxílios não aumentam há anos, enquanto a inflação aumenta quase sempre, sabe? O que a UNB está fazendo a respeito? E é óbvio que isso tem, em parte, crítica ao governo, porque, né? Se não sobem as verbas da UNB, como é que eles vão subir os auxílios? E acredito que, em suma, seja essa questão de como a Universidade de Brasília, por mais que já tenha feito muito para poder incluir todo tipo de pessoa e de vivência, o que ela pode fazer para melhorar mais, sabe? Eu sinto que a gente chegou num ponto que está estagnado e que ela acha que já fez o suficiente. Como você se sente perante ao restante dos alunos da UNB? Você se sente parte disso? Para ser sincera, logo no início que eu cheguei,
eu sou do segundo semestre de 2019. Eu acredito que não é só comigo, que sou do outro estado, ou de um povo, mas também eu acredito que com os demais outros alunos a gente se sente um pouco estranho, eu diria assim. Claro que isso varia de várias formas, tanto cultural, tanto clima. Então, é uma coisa que no primeiro momento você não se sente, eu diria, acolhido. É porque são coisas que você vai ter que ir indo aos poucos, porque nós viemos de mundos diferentes, não só nós, povos indígenas, mas também colegas meus de periferia, de outros estados. Então, os nossos mundos são bem diferentes dos que os nossos colegas de sala, por exemplo, que sempre tiveram boas escolas. Então, isso já é um impacto muito grande quando a gente chega dentro da faculdade. O meu recado, na verdade, é entre aqui sabendo que vai ser diferente de tudo que você já viveu, porque talvez no primeiro semestre você já queira desistir porque vai ter professor que é só um pesquisador, ele não tem o mínimo de didática, ele não sabe ensinar e ele vai cobrar muito de você e ele vai te pedir resenha e na verdade é um fichamento e ele não sabe o que é fichamento nem resenha e ele não sabe o que ele te pediu. Então, na verdade, a vida acadêmica é bem complicada. Vale a pena em uma realidade onde você pode aprender a dançar, gravar TikTok e ganhar dinheiro? Não sei. Mas, às vezes é uma alternativa. Às vezes é um momento para você se encontrar. Às vezes é um caminho que você tem que pegar para chegar em algo maior para você. E se você pode entrar na universidade com os braços abertos para acolher as diferenças e de repente pensar em coisas novas fora do seu círculo de amigos, da sua bolha de família e, enfim, experimentar tudo que você puder experimentar desde que você não se machuque e nem machuque nenhuma pessoa, inclusive acolhendo. E se vê uma pessoa chorando pelo TCC, pelo amor de Deus, pare e ajuda. Isso falta muito, já aconteceu muito comigo, de ver pessoas chorando no TCC e todo mundo passa reto. O meu recado é, seja a diferença.